Então, eu sou Vanessa do IPEA. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Parabenizo também a escolha do tema. No IPEA, todo mundo que trabalhou no tema dos ODS trabalha com muito gosto, porque a gente sabe que é um tema muito importante. Então, eu vou falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a sustentabilidade urbana. Eu sou economista, mas desde a minha tese, desde que eu comecei como pesquisadora do IPEA, eu trabalho nos temas urbanos, nos temas de política urbana. Então, a minha experiência prática, na verdade, é mais na mensuração desses fenômenos dentro das políticas urbanas brasileiras, né? Então, só para dar um panorama geral, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles herdam dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Que eram objetivos até 2015. Os ODM são os da esquerda, eram 8 objetivos, e os ODS são 17 objetivos. A agenda urbana entrou com um objetivo específico, né? Que é o 11, e ela herdou as discussões que já estavam ocorrendo no âmbito da ONU Habitat, na conferência Habitat 3 em Quito, em 2016. Então, tem essa convergência da nova agenda urbana com o ODS 11. Mas, então, o que a gente percebe é que houve essa aproximação do tema urbano com o tema ambiental, no ODS 11. O tema urbano, nos ODS, nos ODM, apareciam nesse ODM 7, que tem a ver com a sustentabilidade ambiental, mas era só a questão das favelas. No ODS 11, a coisa ficou muito mais complexa. A gente vai ver algumas metas do Objetivo 11, que é tornar as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Até o nome dele é grande, né? É ambicioso. Então, essa diferença entre o ODM e o ODS é que o ODS ele ficou muito mais complexo, muito mais ambicioso e fez essa aproximação entre a agenda ambiental e a agenda urbana. O problema disso... bom, aí teve a contribuição do IPEA nos ODS, né, que a gente trabalhou no ODS 11, trazendo as metas para a realidade brasileira. O que acontece é que o conceito de desenvolvimento sustentável ele já tem uma história, né? Ele primeiro apareceu ali no relatório da Comissão Brundtland, em 1987, chamado Nosso Futuro Comum, e é o conceito de desenvolvimento sustentável que a gente está acostumado, que tem a ver com as gerações futuras, que, né, já foi mencionado aqui, a gente tem que pensar nas gerações futuras. Mas ele é calcado num tripé. Tem sempre que lembrar do tripé de desenvolvimento econômico, proteção ambiental e igualdade social. Só que, quando esse conceito tenta se aproximar da agenda urbana, ele já não é mais tão... não tem uma história tão comprida, ele é mais recente. Essa aproximação foi muito rápida. Então, é um conceito, a sustentabilidade urbana é um conceito que precisa de muito mais definição, muito mais maturidade. Não tem ainda a maturidade que o conceito de desenvolvimento sustentável tem. Então, é um papel para a academia aprofundar esse conceito, e não é uma definição consensual. Inclusive, no ODS 11, em todas as metas do ODS 11, quando a gente tenta mensurar, muitas delas não têm uma definição clara do que é sustentabilidade urbana e como mensurar. Muitas das metas, muitos dos indicadores, eles não são nem mensuráveis ainda. Isso no âmbito global, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente sabe é que a sustentabilidade urbana tem a ver com qualidade de vida, com os recursos naturais sendo bem usados, cidades com mais áreas verdes, menos emissão de carbono nas cidades e resiliência a desastres naturais. Agora, então, o conceito de sustentabilidade urbana ainda não está totalmente claro, não é consensual, mas o princípio de que o crescimento urbano tem que levar a cidades mais compactas, isso está claro. Todas as discussões, isso aparece bem claro, que as cidades compactas são mais sustentáveis do que as cidades espraiadas. Né? Essa é uma dicotomia, uma discussão que vem muito
da realidade dos Estados Unidos, por exemplo. As cidades europeias, não. As cidades europeias, por definição, elas são muito mais densas e muito mais compactas. Mas a oposição com as cidades norte-americanas é bem clara, que foi um desenvolvimento urbano que privilegiou o carro e os subúrbios. E casas muito grandes, com quintais muito grandes, e acabou usando muitos recursos, e é o que eles chamam lá de urban sprawl. Então, isso, com certeza, todas as discussões sobre sustentabilidade urbana levam isso em consideração, que cidades compactas são mais sustentáveis. Isso não tem dúvida. Com relação à implementação também, não tem dúvida de que o papel do planejamento urbano é primordial. Não pode deixar as forças do mercado rolarem soltas, porque não se chega a uma cidade compacta, uma cidade mais sustentável. E esse planejamento urbano ele tem que agir tanto sobre o crescimento urbano novo, ou seja, a expansão da mancha urbana, quanto com relação ao ambiente construído que já está construído, histórico, né? Como que eu vou requalificar essas infraestruturas, esse tecido urbano para que ele fique mais verde, né? Então, de pano de fundo, o que a gente sabe é que vão ter que ser usadas novas tecnologias mais verdes, exatamente para a gente ter mais eficiência no uso dos recursos naturais, infraestruturas que sejam mais verdes, e as infraestruturas, por exemplo, rodoviárias, que sejam mais absorventes à água. Tudo isso, de alguma maneira, vai ter que ser requalificado. Mas mesmo assim, o conceito ainda não está muito bem definido. Estou falando demais. Deixa eu pular esse. Então, voltando ao tema da cidade compacta, tá? Que eu acho que é o básico que a gente tem que entender. A cidade compacta é uma cidade com uma forma urbana específica, né? O que é forma urbana? Forma urbana tem a ver com a densidade das cidades, tem a ver com o formato da mancha urbana, com vazios urbanos dentro da cidade e com o uso do solo, por exemplo. Então, a forma urbana influencia nos padrões de mobilidade urbana. Mobilidade urbana, os deslocamentos diários de casa para o trabalho, de casa para estudo, todos os deslocamentos diários. Então, a forma urbana acaba determinando a quantidade de viagens que a pessoa vai fazer, de acordo com o modo, e a extensão dessas viagens. Então, se a cidade for compacta e tiver mais uso do solo misto, as pessoas podem ter uma vida rica, mas se deslocar a pé. E isso é o ideal para uma cidade compacta, porque o transporte ativo não emite tanto carbono. Mas, no padrão americano de cidade, por exemplo, que nada se consegue fazer a pé, e o transporte público não consegue ser eficiente, não consegue ser provisto, no mínimo, todos os deslocamentos acabam sendo feitos de carro, e são viagens compridas que acabam emitindo muito carbono. Então, o ponto aqui é que, por que as cidades compactas são tão importantes? Porque elas influenciam no padrão de mobilidade urbana, e o padrão de mobilidade urbana influencia em quanto de carbono acaba sendo emitido no agregado da cidade. E por isso que é tão importante garantir que as cidades sejam compactas. Então, uma imagem de como a gente mensura o crescimento urbano para poder visualizar o que é uma cidade compacta e o que não é uma cidade compacta. Em azul escuro, seria o tecido urbano consolidado. O azul clarinho é o crescimento urbano que aconteceu para dentro da cidade, que é o ideal. Se a cidade só crescesse no azulzinho, a cidade ficaria mais compacta. Ou crescer no azul escuro, que já existe, crescer para cima, ficar mais densa, ou ocupar os vazios intraurbanos. Aí o crescimento que é rosinha ali, ele também é a borda da cidade que está avançando um pouco, mas não muito. O que a gente não quer é o vermelho escuro, não sei se está dando para ver aí, que são os quadradinhos que pulam, leapfrog. Esse é o crescimento urbano espraiado. Esse é o que a gente não quer. Por quê? Eu já vou falar em seguida. E só para falar que essa aqui é a mancha urbana de Porto Alegre, que eu não falei, mas não sei se alguém aí reconheceu ou não. E aí, a meta do ODS, que tenta mensurar
a urbanização sustentável tem a ver com a forma urbana. Tá? É a meta 11.3, o indicador dela, que é o 11.3.1, é a razão da taxa de consumo do solo pela taxa de crescimento da população. Então, a gente mensura, voltando aqui, a gente mensura o crescimento urbano, o que não é o azul escuro, todo o resto, tudo que a mancha urbana cresceu e o quanto a população cresceu. Então, a gente mensurou esse indicador, que é bem difícil de mensurar, não são todos os países que conseguiram mensurar, e a gente compara o quanto a cidade cresceu em população, quanto a cidade cresceu em mancha urbana. Aí vocês veem aqui no painel da esquerda, o eixo Y é o crescimento da área construída, o eixo X é o crescimento populacional, e tem a reta de 45 graus. Então, tudo que é para baixo da reta de 45 graus são os que cresceu mais populacionalmente do que a área construída. A gente fez isso para várias áreas de concentração populacional do Brasil, não necessariamente municípios, né, mas as áreas que são conurbadas, de acordo com a definição do IBGE. E o que a gente descobriu é que as grandes cidades brasileiras, elas estão crescendo mais compactas, mas as cidades que a gente tem que ficar mais de olho são as cidades médias, porque elas são as que estão tendo crescimento mais espraiado. Esse é um resultado importante para a política pública. O outro aspecto que eu queria ressaltar aqui, com relação insistindo no ponto das cidades compactas, é a questão de que as cidades... Por que a gente não quer cidades espraiadas? Porque, tanto quando o crescimento urbano pula, ele vai acabar ocupando uma área de vegetação nativa, que nem está na foto, quanto eu não ocupando os vazios urbanos de dentro da mancha urbana, eu estou deixando uma infraestrutura com uso não tão eficiente quanto ela poderia ter. Né? Então, vazios urbanos no centro das cidades acabam sendo uma ineficiência da cidade como um todo. É resultado de uma falha de mercado no uso do solo. A sociedade como um todo não valoriza a área verde preservada, né? Assim como ela não consegue impor os custos sociais do uso da infraestrutura para quem está ocupando essas zonas mais periféricas, né? Algo que a gente, com regulação, tem que conseguir fazer, né? Com planejamento urbano. Né? É um objetivo do planejamento urbano. E por que isso é ruim? É ruim porque a infraestrutura fica ineficiente, porque áreas bem dotadas de infraestrutura nos centros das cidades ficam inutilizadas, e porque a gente aumenta o custo de levar infraestrutura, e boa infraestrutura, para todas as periferias. Seria bem mais inteligente a gente ocupar os lugares que já têm infraestrutura do que ficar levando infraestrutura para mais longe, ainda mais que a gente não consegue levar infraestrutura de qualidade para todo mundo. Então, vai dar tempo de eu falar. Esse assunto que eu acabei de falar, das cidades compactas, do uso eficiente das infraestruturas, ele tem a ver principalmente com essa questão ambiental do desenvolvimento sustentável. Né? O desenvolvimento sustentável tem aquele tripé: crescimento econômico, proteção ambiental e inclusão social. Então, no tema, na questão urbana, o aspecto ambiental fica bem claro nessa questão de como diminuir a emissão de carbono, e aí a ligação com a forma urbana e com os padrões de mobilidade urbana é bem clara. Tem a ver com a expansão da mancha urbana, mas o desenvolvimento também tem o tripé de inclusão social. Então, os ODS, isso aparece bem claro e bem forte, inclusive porque teve essa interface entre o tema ambiental com o tema social, com a questão urbana, que já vinha das discussões da ONU nas conferências da Habitat, da nova agenda urbana, que tinha sido colocada em 2016 em Quito. E essas discussões sobre moradia estavam muito ao redor da habitação como direito humano, que isso aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu gosto sempre de falar isso, porque eu sou economista e tem vários economistas que passam batido pelo tema dos direitos humanos. Mas a gente que faz política pública, a gente sabe como é importante ressaltar. E no âmbito da ONU, a moradia digna, né, ela tem várias características, várias
vários itens, né, que tem nessa tabelinha ali, ó. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, tamanho adequado, segurança estrutural, segurança da posse, ônus excessivo do aluguel, localização, acessibilidade e adequação cultural. Todos esses são aspectos da moradia digna que a gente deveria prover como um direito universal, como um direito humano, né? No Brasil, esse tema está bem, na legislação ele está bem desenvolvido, na prática não, né, como todos nós aqui sabemos, porque a nossa Constituição tem um artigo que depois levou ao Estatuto da Cidade. Então, o direito à moradia digna, pelo menos na legislação, ele é bem desenvolvido, né? E ele cabe dentro desse tema da sustentabilidade urbana por causa do tripé da inclusão social. Então, a meta 11.1 do ODS 11 tem a ver com garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada a preço acessível e aos serviços básicos. Então, o indicador 11.1.1 é a proporção da população urbana vivendo em domicílios inadequados. Eu trouxe essas duas informações aqui, esses dois gráficos. O gráfico da esquerda está ressaltando, nas barras azuis, a proporção de população vivendo em domicílios precários, ou seja, os que têm alguma inadequação no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, adensamento excessivo de pessoas dormindo, de pessoas por cômodos servindo como dormitório. E as barras em laranja é só a inadequação com relação ao ônus excessivo para o aluguel. Eu coloquei esse painel aqui da esquerda para ressaltar as diferenças regionais que existem no Brasil, né? Então, a questão da infraestrutura acaba pesando muito no Norte e no Nordeste, mas no Sudeste, por exemplo, a questão do ônus excessivo por aluguel é muito maior do que a da infraestrutura. Mesmo assim, isso aqui levando em consideração a infraestrutura pura, mas veja bem que existe todo o desafio de fazer essa infraestrutura ficar mais verde, né? E, além disso, uma outra meta que eu queria trazer aqui para vocês é a 11.2, que tem a ver com o transporte público. Proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preços acessíveis para todos. E o indicador 11.2.1, proporção de população que tem acesso adequado ao transporte público, por sexo, idade e pessoas com deficiência. Esse mapinha é mais ou menos... Não é esse indicador, esse mapinha produzido ali pelo ITDP. Ele é um indicador que fala a proporção da população que mora próxima de estações de transporte de média e alta capacidade. Tá, por que essa meta é interessante? Ela também tem a ver tanto com a questão ambiental da sustentabilidade urbana, quanto com a questão de inclusão social. Tem a ver com a questão ambiental, porque está falando de transporte público, ou seja, para o transporte público ser atraente para as pessoas usarem, ele tem que chegar até todo mundo, ele tem que ser rápido, ele tem que resolver a vida das pessoas. E, se a gente conseguir promover o maior uso do transporte público, o transporte público emite muito menos carbono do que o transporte individual. Além disso, o sistema de transporte público é importante, e esse indicador é importante, porque a gente viu lá atrás que a localização da moradia faz parte da moradia digna. E por quê? Porque as pessoas têm que ter acesso a oportunidades. Então, se o sistema de transporte público não é eficiente, se as pessoas gastam muito tempo, se é muito caro, se elas levam 3 horas para sair da casa delas ir até o centro da cidade, poder encontrar um emprego ou para poder ter uma oportunidade de educação, a pessoa muda para uma grande cidade, mas ela não consegue usufruir das oportunidades que aquela cidade dá, principalmente de mobilidade social. Então, esse indicador está me falando que a gente precisa proporcionar transporte público tanto para as cidades ficarem mais verdes, mais sustentáveis, quanto para elas ficarem mais inclusivas. Porque senão as pessoas se mudam para cidades, mas ficam num deserto de oportunidades na periferia e não conseguem, por esforço próprio, por muita luta, conseguir se mover para cima na ladeira da mobilidade social. Então, terminando, um pouquinho mais cedo,
Bom, deixa eu só falar aqui rapidinho desses aqui, que está falando que no Brasil tem muito transporte ativo, a pé ou de bicicleta, mas isso acaba acontecendo por questões econômicas. Então, a gente tem que, e não por escolha do modal, porque é mais atraente deslocamento a pé ou de bicicleta. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Quem faz esse transporte tem que deixar ele mais seguro, mas promover também que não seja essa escolha somente por uma questão de economia, que a pessoa não tem dinheiro para pagar nem o transporte público. Então, para fechar, os principais recados, né? Eu queria deixar bem claro essa aproximação que houve do tema ambiental com o tema urbano, mas que foi uma aproximação muito rápida, porque no âmbito das conferências da Habitat da ONU foi muito discutida a questão da moradia digna e foi bem amadurecida, mas a questão do desenvolvimento urbano sustentável, da sustentabilidade urbana, não tem todo esse histórico de reflexão como o tema do desenvolvimento sustentável tem, e é necessário fazer. Então, eu agradeço a todos que estão aqui refletindo junto. As medidas de implementação também não estão totalmente claras, mas, com certeza, elas dependem de novas tecnologias verdes. O papel do planejamento urbano, com certeza, está claro na promoção de cidades compactas, por causa do quanto a forma urbana impacta nos padrões de mobilidade que emitem carbono. E eu queria só lembrar que eu não falei do terceiro pilar, que é o pilar de crescimento econômico, mas que as cidades são os lugares onde as atividades econômicas se tornam mais produtivas, porque é onde acontecem as economias de aglomeração. A gente chama, na teoria econômica, de economia de aglomeração. Então, isso também tem que ser levado em conta no planejamento urbano para proporcionar mais economia de aglomeração para as cidades, além de ficarem verdes, além de ficarem inclusivas, ficarem mais produtivas também. E, por fim, eu não falei das cidades mais resilientes a desastres naturais, mas eu vi que vai ter o painel em seguida que vai falar exatamente sobre isso. Tá certo? Obrigada, pessoal.